Olá e sejam muito bem-vindos à nova edição do Salto Ofensivo, o episódio 54 do Salto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e pronto, sejam bem-vindos ao Salto Ofensivo. Antes de tudo também quero falar do episódio que saiu na última quinta-feira do podcast Pausa Técnica, de qual eu fiz parte. Tivemos a oportunidade de falar novamente dos sophomores, como gravei há uns episódios atrás. E foi muito porreiro e tivemos a falar de todos, ainda tive a oportunidade de falar também dos Raptors e deviam ouvir, assim como deviam ouvir o pessoal do Pausa Técnica, que é bastante, que é muito bom e para também ajudar a crescer esta comunidade da NBA e de basquetebol em Portugal, e nada como apoiar-nos uns aos outros, porque só assim é que conseguimos fazer crescer a comunidade. Ahm, então, pronto, falando disso, agora vamos passar para o nosso episódio aqui. E neste episódio, tendo em conta que a próxima vez que gravar já passou a data de 15 de dezembro, que para quem não sabe é uma data muito importante na NBA, porque é agora que os diversos não, mas vários contratos que foram assinados tornam-se possíveis de ser trocados, e ainda por cima com as notícias dos Indiana Pacers de que aparentemente querem trocar Caris LeVert, Miles Turner e, e Domantas Sabonis, uma combinação destes, ainda sem perceber se o objetivo é o rebuild ou é simplesmente mudar as coisas. E não só, com a quantidade de trades que podem existir e que fazem sentido existir agora que as equipas já estão mais ou menos definidas e sabem também a situação em questão. Achei interessante fazer então neste episódio mais um episódio de trocas, simplesmente porque acredito que dia 15 já existe algum movimento, porque existem alguns jogadores que são spicy, não falando de Pascal Siakam, mas spicy para uma troca e, e muito fica desbloqueado porque são contratos que ficam disponíveis para ser trocados e que ajuda imenso, não é? Por isso vou então vamos então falar sobre isto, porque eu acho que toda a gente gosta. E começando então pela equipa que está na boca do mundo, não é? Da boca da NBA, no mundo do basquetebol, que são os Pacers. Uh, eu tenho aqui muitas ideias para os Pacers, até porque eu diverti-me imenso a fazer isto. Uh, e pronto, então, a primeira que eu tenho aqui é uma trade que eu acho que até fazia sentido, porque o que falta nos Pacers é um playmaker mais. Um playmaker melhor do que Caris LeVert ou Malcolm Brogdon, não é? O Caris LeVert não é bem um playmaker, Malcolm Brogdon também, precisam da bola, mas pronto, nada como juntar Kyrie Irving aqui, que não tem jogado, e a verdade é que Kyrie Irving, ao menos a Indiana, poderia jogar. Pelo menos por enquanto, tendo em conta a legalização, as leis na Indiana. E a minha troca seria simplesmente Miles Turner e TJ Warren por Kyrie Irving e Paul Millsap. Porquê? Isto aqui acho que até faz sentido. Então, para os Pacers ganhavam um playmaker que já há muito precisam. Alguém que pudesse assumir no final dos jogos a par com o Domantas Sabonis. Eu sei que era muita gente a precisar de bola, mas sem dúvida que Caris LeVert passaria para muito mais off-ball. Domantas Sabonis e o pick and roll com o Kyrie Irving ia ser excelente. E Malcolm Brogdon é eficaz com bola, sem bola. Malcolm Brogdon é simplesmente dos jogadores mais fáceis de encaixar em qualquer rotação. Por isso acho que se calhar quem sofreria mais aqui era TJ Warren. E depois também recebi um Paul Millsap que pronto, não é que interessasse muito aqui, mas está a ter uma época terrível em Brooklyn, por isso seria dispensável e nada como tentar arriscar em Paul Millsap, porque eu acho que ainda tem bastante qualidade e pode contribuir imenso. Uh, Nem que seja só para este ano. Por lado dos Nets, os Nets o maior problema tem sido no Big Man. Nick Claxton tem arranjado uma boa dinâmica com James Harden, mas mesmo assim acho que não é suficiente, ou pelo menos o ideal ou o desejado. Uh, e Blake Griffin está a ter uma época terrível. Aldridge tem dado uns bons minutos, mas não sei se é uma boa solução a longo prazo. E aqui Miles Turner com Kevin Durant daria uma defesa uma defesa de cesto incrível para os Nets. E depois com TJ Warren, um jogador que tem estado lesionado, mas dava aqui
também uma boa segurança no wing, que eles precisam de corpos. Não é que não esteja a correr bem, mas quanto mais corpos, não é? Acho que nunca é mais. Depois, outra troca, então, envolvendo aqui Miles Turner e TJ Warren também, desta vez para os Hornets. Falando já desta parte, os Hornets acabariam por um. Pronto, o maior problema dos Hornets é um big man e defesa. Miles Turner, um big man que pode ser All-Star, na minha opinião, e que tem toda a capacidade para ir longe e que pronto, fazia todo sentido ir com Lamelo a correr e podia, com pick and roll podia cortar para o sexto ou então ficar na linha de 3 pontos. Acho que o pick and roll com Lamelo Ball podia ser incrível. E TJ Warren, como disse, iria ser mais um wing player. Eu sei que eles têm bastante, mas a verdade é que teriam que ceder alguns para esta troca com os Pacers. E aqui com os Pacers receberiam, então, na minha opinião, Mason Plumlee, um big man muito, pronto, muito competente. Acho que faria todo sentido Mason Plumlee. Acho que não era isto que ia afetar a vida do banco, nem que seja. Acho que, ou a lá da Manta Sabonis poderia funcionar bem porque ele tem uma boa capacidade de passe. Receberiam Kelly Oubre Jr., mais um wing, e aqui se calhar com o maior potencial neste momento TJ Warren, ou pelo menos que jogaria, ao contrário de TJ Warren, não é? E depois receberiam então outro big man que pudesse jogar ao lado da Manta Sabonis e que pudessem jogar com velocidade em PJ Washington, mais novo. O que dava aqui uma troca que pudesse já dar algumas peças para o futuro, caso a longo prazo se queira também trocar Caris LeVert e Domantas Sabonis com o PJ Washington. E também peças que pudessem contribuir já, que o PJ Washington também o pode fazer. E a verdade é que existe demasiados jogadores em Charlotte para estas posições. Kelly Oubre e Mason Plumlee, que poderia também contribuir obviamente imediatamente. E acho que é um jogador com uma mentalidade vencedora, pelo menos. Acho que é uma troca que também faz sentido para os dois lados. Depois, outra troca para os Raptors. Aqui, Miles Turner e em vez de TJ Warren, Caris LeVert, porque eu acho que o que vão receber em troca os Pacers. O Kyrie Irving, obviamente, é o melhor jogador em relação à primeira troca, mas não sabe a situação em que ele está ou sequer se vai jogar, tendo em conta que a legalização pode mudar, os leis podem mudar. E aqui os Pacers receberiam Pascal Siakam e Chris Boucher. Obviamente que isto aqui pode ser sempre com picks ou não é? Para ajudar, mas eu não gosto muito de envolver picks, porque depois aí já há muita rotação, não é? Há muita variabilidade. Mas aqui Pascal Siakam acho que funcionaria perfeitamente ao lado de Domantas Sabonis. Dava um frontcourt defensivamente muito bom. E Chris Boucher, vindo do banco também, seria um big man de muita qualidade. Aqui eu sei que, obviamente, se calhar a troca que necessitaria mais picks do lado dos Raptors, se calhar uma ou outra. Mas a verdade é que os Raptors têm bastantes picks. Por isso não me parece que fosse problema. E por parte dos Pacers, pronto, por parte dos Pacers receberiam isso. Acho que Pascal Siakam é um All-Star ao contrário de Miles Turner e Caris LeVert. Por isso é que eu estou a dizer e que joga. E que desde a lesão tem estado mesmo muito bem. Que já provou nos playoffs poder dar muito e já tem um título. Acho que isso é muito importante, por isso é que estou também a valorizar aqui e só é a maior diferença. E nos Raptors receberiam mais uma vez o maior problema, é o Big Man. Miles Turner encaixaria perfeitamente na timeline dos Raptors, encaixaria perfeitamente no sistema dos Raptors de defesa e o Caris LeVert seria mais na perspectiva de ter um novo início ao lado de outra equipa, numa equipa que tem precisado de alguém que crie também lançamento. Caris LeVert aqui, que tem sido um bocado terrível este ano. E de todas as equipas até agora, seria se calhar a equipa que tinha mais interesse em Caris LeVert e não TJ Warren, porque TJ Warren precisa menos da bola. Aqui a equipa se calhar era em que Caris LeVert faria mais sentido. E acho que aqui também era uma troca que os dois lados acho que acabariam por ganhar. Acho que faz sentido. Depois, outra equipa que se calhar não precisa mesmo da troca, mas até poderia crescer, são os Warriors. Os Warriors nesta troca receberiam Miles Turner, Caris LeVert e Torrey Craig. Miles Turner, mais uma vez, o maior problema é Big Man. Miles Turner viria aqui tapar o buraco que neste momento Kevon Looney ou Draymond Green no Small Ball 5 fazem, mas não é suficiente, não é? É bom Kevon Looney, mas não é suficiente. Miles Turner aqui encaixaria mais uma vez em todo este conceito dos Warriors e a lançar 3 e daria proteção de sexta ao lado de Draymond Green, excelente. A defesa dos Warriors seria ainda melhor. Caris LeVert, se calhar a peça
que se calhar tinha um encaixe mais estranho aqui com estes Warriors, até porque não tem lançado muito bem este ano. Mesmo assim, acho que faria sentido pelo menos arriscar. Caris LeVert já teve flashes bastante bons e até por causa dos contratos que teriam que enviar de volta. E Caris LeVert continua de certeza que o lançamento naquela equipa pelo menos melhoraria. E Torrey Craig, um wing player que nunca são a mais, ainda por cima quando os Warriors têm jogado com. Não é que o Juan Toscano Anderson não tem sido bom, mas Torrey Craig penso que está a chegar a um nível acima e faria todo sentido nesta equipa. Os Pacers receberiam então Andrew Wiggins, que está a um nível tremendo e acho que se calhar para tentar mudar as coisas faria sentido dar a volta. Alguém que pudesse ajudar imediatamente, então Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis e aqui Andrew Wiggins. E depois receberiam dois jogadores novos, não é? Aqui em Moses Moody e James Wiseman. James Wiseman, que eu sei que os Warriors estão muito ainda hyped à volta dele, mas a verdade é que James Wiseman tem estado bastante tocado, bastante lesionado e não sei até que ponto vai conseguir contribuir. Como eu disse, os Warriors têm bastante esperanças nele e percebo, mas está complicado. E Moses Moody, que não tem minutos e então com a chegada de Klay Thompson, ainda menos minutos irá ter. Depois, isto é das mais interessantes que eu tenho, para os Spurs. Os Spurs receberam Miles Turner, Goga Bitadze e TJ Warren. Eu acho que Miles Turner encaixaria perfeitamente lá. Acho que Greg Popovich iria adorar jogar com Miles Turner e era alguém que tinhas o maior problema porque Yakapur tem sido excelente este ano, all defensive level quase, só que há um problema com o Yakapur, não é? Ele não lança. E aqui eu acho que a equipa dos Spurs ganhariam com um big man lançador porque é um problema dos jogadores mais novos, tem um lançamento muito inconsistente. DeJounte Murray, mesmo assim, ainda é muito inconsistente. Derrick White, Devin Vassell, Lonnie Walker, Kellen Johnson. Miles Turner aqui podia também espaçar o campo, que é importante, e continuaria a dar a defesa. Goga Bitadze é mais por ser um big man europeu, que eu acho que vai muito em contra aos gostos de Greg Popovich. E TJ Warren aqui, um wing que pudesse contribuir imenso e ajudar logo e poderia crescer com Greg Popovich, e tendo a noção que TJ Warren está no último ano do contrato, daí ser sempre perigoso a recebê-lo, e há certas equipas que se calhar têm interesse em recebê-lo só para o resto do ano, e os Pacers também interesse em despachá-lo, e aqui os Pacers receberiam de volta, seria mais aqui uma coleção de role players, ou seja, dar as chaves mesmo a Caris LeVert, Malcolm Brogdon, rodar as coisas e a Domantas Sabonis, e receber aqui Jakob Poeltl, como disse, tem sido excelente. Ao defensive level, tem sido mesmo muito bom, a mostrar uma capacidade de passe até acima da esperada. Receberia um Derrick White, alguém que pudesse jogar ao lado de Malcolm Brogdon, também de Caris LeVert, ou a vir do banco também, por isso se encaixaria perfeitamente. E Thad Young, que é uma peça importantíssima. O ano passado nos Bulls, Thad Young teve a um nível incrível, ele era dos melhores big men e continua a ser um jogador sólido, e que já jogou em Indiana e que acho que poderia jogar bastante bem ao lado de Domantas Sabonis, ou mesmo sem Sabonis. E aqui, agora a última troca à volta dos Pacers, principalmente Miles Turner e TJ Warren, só porque eu não acredito que queiram trocar Domantas Sabonis. E aqui então seria a troca. Então, os Pacers receberiam Tim Hardaway Jr., Pascal Siakam e Chris Boucher. Ok? Pascal Siakam e Chris Boucher já expliquei. Tim Hardaway Jr. dariam um microwave scorer, ou alguém que pudesse jogar ao lado de Malcolm Brogdon e que pudesse pseudo arranjar o seu próprio lançamento e em dias quentes poderia contribuir imenso. Os Raptors receberiam Miles Turner, Dwight Powell e TJ Warren. Pronto, Dwight Powell, um canadiano, mais um big man que daria jeito. Receberiam Dwight Powell, como disse, Miles Turner, já expliquei, e TJ Warren aqui na perspectiva de um wing que provavelmente no final do ano acabaria por sair. Mesmo assim, podia ser uma peça interessante. E os Mavericks receberiam então tão desejado Goran Dragic e Caris LeVert, ou seja, dois jogadores criativos no perímetro que pudessem ajudar aqui Goran Dragic, Luka Doncic. Eu acho que é uma troca interessante, já expliquei mais ou menos o lado para cada um, mas acho que não é muito desequilibrado, ou seja, os Pacers dariam TJ Warren, Miles Turner e Caris LeVert, os Raptors dariam
Pascal Siakam, Chris Boucher e Goran Dragic. E os Mavs dariam Tim Hardaway Jr. e Dwight Powell. Acho que é uma troca interessante. Aqui se calhar os Mavs receberiam ainda bastante. Mas mesmo assim é impossível ser equilibrado para todos os lados. E ao menos os os Raptors despachavam-se de Goran Dragic também, para o tão desejado Luka Doncic. E pronto, são as 6 trades que eu tive assim mais ou menos ideia envolvendo principalmente Miles Turner e TJ Warren, porque eu acredito que a trocar sejam esses. Depois, mais uma troca. Aqui agora são mais trocas aleatórias dos jogadores que vão estar disponíveis. Aqui uma troca que eu acho que complementaria uma equipa que está a precisar de profundidade e além disso de profundidade no Big Man, apesar de ter jogado bem. Estou a falar dos Bulls. Os Bulls, depois de Nikola Vucevic, Tony Bradley não é suficiente e depois são muito baixos. Apesar de Eric Jones Jr. ter estado excelente a vir do banco, quase como Big Man, ou a cortar para o sexto, mas acho que aqui uma troca entre os Pistons, em que os Bulls receberiam Kelly Olynyk, lá está o Big Man que viria a contribuir, e acho que encaixaria mais ou menos no conceito dos Bulls, mais um Big Man que lançava, e Rodney McGruder, alguém que eu acho que ainda pode contribuir para uma equipa como role player. E os Pistons receberiam aqui dois jogadores que têm bastante valor para eles, provavelmente por serem mais novos. Troy Brown Jr., que já é quase um journeyman, não é? Começou nos Wizards, tem corrido um bocado mal mesmo nos Bulls, tem jogado mais ou menos, mas ainda não se destaca. E receberiam Kobe White, que está a vir de uma lesão. Se calhar aqui uma peça, é a peça principal do negócio. Se calhar aqui os Bulls conseguiriam um bocado mais, mas provavelmente também têm interesse em receber piques, visto já não têm piques. E Kelly Olynyk poderia ajudar imediatamente, porque neste momento os Bulls estão numa... A equipa é nova, mas mesmo assim estão numa perspectiva de tentar o título, ou pelo menos chegar longe agora. E acho que era aí que fazia sentido. Depois, agora, assim, pegando mais num bloco de jogadores que eu acho que se podem mover. Christian Wood e Eric Gordon são dois jogadores que vão ter muito interesse agora. E também fiz alguns pacotes à volta deles. Então, a primeira que eu fiz foi entre duas equipas do Texas, entre os Mavs e os Rockets. Os Rockets receberiam Josh Green, o jogador novo que ainda não teve a oportunidade, e Kristaps Porzingis. Nada como dar uma hipótese a Kristaps Porzingis, que ainda é novo, e... Por que não? Porque não? Kristaps Porzingis até tem jogado bem, e se há a equipa que pode dar ao luxo de receber Porzingis são os Rockets. E em troca receberiam os Mavericks, Eric Gordon e Christian Wood. Isto aqui provavelmente sou eu que sou bastante positivo em relação a Kristaps Porzingis. A maioria das pessoas provavelmente diriam que isto é uma troca terrível para os Rockets, mas eu ainda tenho muitas esperanças em Kristaps Porzingis, não sei porquê, mas a verdade é que este ano tem dado até boas indicações, mas acho que Christian Wood e Eric Gordon contribuíram aqui mais ao lado de Luka Doncic. Christian Wood mais atlético, mais ativo, não tão bom lançador, não tão assustador quando está quente, mas poderia contribuir. E Eric Gordon, apesar do contrato grande, é sempre o role player que poderia ajudar. E lá está, aqui os Rockets despachariam-se já um bocado de algum valor que tem. Pronto. Aqui outra equipa que eu já expliquei que é que precisa de um Big Man, e aqui outro que encaixaria perfeitamente, então com a Lamelo Ball ainda melhor que se calhar Miles Turner, é Christian Wood. Não iria se calhar tanto ajudar defensivamente como Miles Turner, mas iria ser muito divertido vê-lo a receber os lobos todos do Lamelo. E os Rockets em troca receberiam então Mason Plumlee. Pronto, é isto aqui mesmo por causa de contratos, principalmente. Kai Jones, o novo, o rookie que não tem tido muitas oportunidades. E provavelmente aqui a pick dos Pelicans acho que faria sentido, que é top 14 protected deste ano. Mas acho que faria sentido aqui receberem os Hornets, os Rockets, esta pick por Christian Wood, que é, pronto, como eu disse, tem sido excelente. Depois, como eu disse, mais uma equipa que precisa de um big man. Então, Bulls, Christian Wood iria para os Bulls por a mesma coisa, Kobe White e Troy Brown Jr., dois jogadores novos que interessavam. Eu sei que eles já têm Jalen Green e Kevin Porter Jr. A verdade é que desde que eles estão lesionados têm jogado melhor, e nada como dar uma hipótese a Kobe White e a Troy Brown Jr. Não perdem nada, como eu disse, porque aquela equipa neste momento, apesar de ter estado a jogar bastante bem agora, mas nada como dar uma hipótese.
Depois os Clippers. Também acho que poderiam aqui tentar um negócio com os Rockets. Os Rockets receberiam então Serge Ibaka, Eric Bledsoe, Ivica Zubac e Luke Kennard. Serge Ibaka e Eric Bledsoe, obviamente, por causa de salários. Ivica Zubac e Luke Kennard, dois jogadores novos que encaixariam muito bem. Ivica Zubac aqui poderia encaixar então ou ao lado de Alperen Sengun ou então do Usman Garuba. E Luke Kennard encaixaria perfeitamente ao lado de Jalen Green e Kevin Porter Jr. como lançador que não precisa, que lá está espaço ao jogo, como a Garrison Matthews tem sido, não é? Agora que Gary Bird, que tem sido incrível, tem jogado mesmo muito bem para os Rockets e acho que o Luke Kennard é um jogador bastante bom que está num contrato que na altura foi muito criticado, mas não me parece que seja um mau contrato. E os Clippers receberiam aqui então Christian Wood, mais um big man que viria aqui tapar aqui o problema deixado por Ivica Zubac e se calhar mais adaptado para alguns matchups nos playoffs. Receberiam Daniel House Jr., um role player que também iria dar muito jeito de certeza durante os playoffs, e John Wall. E daí também os Rockets não recebessem tanto valor porque iriam se despachar do contrato de John Wall. Mas a verdade é que eu acho que John Wall encaixaria bem aqui nestes Clippers. Eles precisam muitas vezes de alguém que assuma não, mas crie os lançamentos. Reggie Jackson tem sido incrível este ano, é verdade. Eric Bledsoe nem tanto. John Wall, se for realmente o John Wall que nós conhecemos, é alguém que pode criar o lançamento para outros, é alguém que vai cortar para o cesto, dinâmico e que defende para caraças. E John Wall motivado já foi All-Star. Duvido que consiga ser All-Star por causa das lesões, mas também acredito que possa contribuir imenso aqui nestes Clippers se ele fizesse. E acho que podíamos ter uma equipa defensivamente muito, muito, muito boa. Aqui com Kawhi Leonard de volta, Paul George, podia ser Terrence Mann, por exemplo, também. Aqui no wing, Nicola Batum, que tem sido incrível. John Wall, Reggie Jackson e Christian Wood, por exemplo. Tem sido uma equipa surpreendente este ano e aqui acho que também ganhariam com John Wall. E por fim, mais uma última troca envolvendo então Christian Wood. Seriam os Wizards, desta vez a receber Christian Wood e Eric Gordon. Eu sei que até no Big Man tem sido bastante bom. Montrezl Harrell e Daniel Gafford têm estado bastante bem. Mas eu acho que uma equipa de playoffs, Gafford não sei se ainda é bom o suficiente. E Montrezl Harrell, apesar de tudo, sabemos que tem alguns problemas em alguns matches de playoffs por causa do tamanho. Ele não é autossuficiente, ainda por cima na Conferência Este em que é preciso apanhar com o Joel Embiid, com Giannis Antetokounmpo, até mesmo com Nikola Vucevic. Não sei se Montrezl Harrell tem a capacidade a longo prazo para isso. E Christian Wood é um bocado mais físico, muito nessa perspectiva também da ativo e dos lobos, e acho que encaixaria bem no conceito dos Wizards. E receberiam então também Eric Gordon. Eric Gordon que poderia jogar também como shooter, não é? Eles têm alguns, mas por exemplo o Rui Hashimura está lesionado ainda, mas por exemplo Davis Bertans tem sido meh, Corey Kispert também tem desiludido um bocadinho. E pronto, os Rockets receberiam então troca por causa de contratos de Davis Bertans, receberiam Thomas Bryant, um jogador big man lesionado, mas que já deu bastantes sinais e que pronto, que o Christian Wood não iria dar espaço depois com Daniel Gafford e Montrezl Harrell, mas acho que os Rockets teriam interesse em receber. E Corey Kispert também, um rookie aí que pudesse também encaixar perfeitamente ao lado de Jalen Green e Kevin Porter Jr. como spacer, como shooter, e acho que faria todo sentido aqui nesta equipa dos Rockets. Agora, são trocas assim mais aleatórias, depois no final tenho um bloco dedicado também à outra equipa que está sempre, não é? Mas agora que realmente acredito que vai fazer alguma coisa são os Blazers. Mas antes de chegar lá vou só mencionar assim, algumas outras trocas que eu tenho aqui por jogadores que vão estar disponíveis. Aqui entre os Raptors e os Kings, algo muito simples. Os Raptors receberiam De'Aaron Fox e Marvin Bagley por Pascal Siakam e Isaac Bonga. Muito simples, os Raptors dariam uma oportunidade a um point guard que tem tido uma época um bocado fraca, mas que o potencial penso que ainda está lá todo, ainda é bastante novo, mas que não tem muito espaço naquela rotação de big mans que existe em... que existe, de big man não, de backcourt que existe em Sacramento. Acho que Tyrese Haliburton, Davion Mitchell, Buddy Hield são jogadores, e Terence Davis também tem jogado bastante bem. Acho que tem a qualidade suficiente para dar espaço para trocar de Aaron Fox, que já baixou de valor desde o início da época.
E davam Marvin Bagley, que tem estado a jogar bem, acho que o valor dele tem aumentado. Marvin Bagley, que muitas vezes o maior problema é parecer perdido na defesa, acho que poderia ganhar também por jogar nos Raptors, ao lado de Scottie Barnes, ao lado uh, pronto, de Precious Achiuwa, que tem sido também um bocado de desilusão até agora. Mas acho que faria todo sentido. E Aaron Fox ao lado de Fred VanVleet acho que encaixar perfeitamente. E os Kings ganhavam aqui Pascal Siakam, que daria então o maior problema que os Kings têm e cobraria isso ao lado de Rickon Holmes. Acho que era o frontcourt made perfeito. Depois com a equipa podia ser, por exemplo, Harrison Barnes, Buddy Hield e Tyrese Haliburton, com David Mitchell a vir do banco. Ou seja, dar as chaves realmente a Tyrese Haliburton, que acho que tem toda a capacidade para assumir isso. E temos aí um 5 que defensivamente já parece muito, muito melhor. Depois com David Mitchell a vir do banco, Terence Davis, Alex Len, que tem contribuído bem, Tristan Thompson. Por isso estamos a falar aqui de uma equipa que acho que ficaria já muito mais pronta para os playoffs. E Pascal Siakam parece-me um jogador perfeito. Eu acho que é um jogador que pode bem mudar uma equipa e levá-la mais longe. Se calhar posso ser biased, não é? Por ser fã dos Raptors, mas eu acredito plenamente que ele tem essa capacidade. Aqui, mais uma vez, em relação aos Kings, um jogador que eu acho que poderiam também ir atrás é Brandon Ingram. E então os Kings nesta troca recebiam Tomas Satoransky, Brandon Ingram, Devontae Graham e Kara Lewis. Satoransky, alguém bastante sólido para o lugar de pronto, guard, que poderia vir do banco e lançar alguns triplos e mesmo dar alguma defesa, algum playmaking. Eu continuo a achar que é bastante bom. Devontae Graham como spark plug scorer vindo do banco, ao lado de, por exemplo, se viesse com David Mitchell e Kara Lewis, aqui o jogador mais novo também por causa de segurança, por causa de tudo que os Kings dariam aos Pelicans, e Brandon Ingram, obviamente, um wing player que encaixaria perfeitamente. Harrison Barnes não está envolvido nesta troca, e então poderia ficar com Harrison Barnes a power forward, ou Brandon Ingram power forward, nesses dois forward spots, estes dois, depois com Tyrese Haliburton, Buddy Hield não, Tyrese Haliburton, Terence Davis, e depois tínhamos no Rickon Holmes no 5. E os Pelicans receberam em troca Buddy Hield, novamente, é verdade, e Aaron Fox e Maurice Harkless. O maior problema, eu acho, dos Pelicans é não tem backcourt, não tem talento quase backcourt nenhum. E aqui Buddy Hield daria o lançamento que eles estão a precisar. De'Aaron Fox seria o point guard ao lado de Zion Williamson, que eu acho que já daria mais esperanças, e ao lado de JV também. Obviamente perderia um melhor scorer e o jogador que tem sido ao lado de JV o melhor que em Brandon Ingram, mas receberiam então estes dois jogadores. E depois Maurice Harkless, por causa de contratos, e também acho que encaixaria bem na rotação. Depois, uma equipa aqui, outra troca aqui interessante. Esta aqui foi mais out of the box, não é assim? Mas eu acho que é bastante interessante mesmo. Estou a falar aqui dos Spurs. Dos Spurs, a troca que eu tenho aqui, eu sei, isto vai ser muito estranho inicialmente, mas a troca que eu tenho aqui para os Spurs, eles receberiam então Jaylen Brown e Aaron Nesmith. Yep. Não há dúvidas porquê, não é? Jaylen Brown, imaginem um backcourt com... Eu sonho com... se vocês me acompanham, sabem que eu adoro DeJounte Murray, adoro. E um backcourt com DeJounte Murray, Jaylen Brown e Devin Vassell ou Lonnie Walker. Lonnie Walker não, mas teria de ser Devin Vassell aqui. Depois Keldon Johnson e Acapulco. Opa, eu não sei o que dizer. Eu ficaria no céu. Eu adoro. E acho que Greg Popovich ficaria no céu. Até porque Jaylen Brown, acho que até em termos de ideologias vai muito de encontro com o que... Vai muito de encontro com o Greg Popovich. Acho que era um jogador que iria crescer muito ao lado de Greg Popovich e, como eu disse, acharia perfeito mesmo para esta posição. E os Celtics receberiam em troca uma equipa que tem estado até bastante mal. E os Celtics, como eu disse, receberiam então em troca Thad Young, alguém que iria ajudar imenso para o frontcourt, que eu acho que eles precisam neste momento. Receberiam Derrick White, que também iria ajudar imenso aqui
ao lado de Schroeder e como criador de lançamento e mesmo complemento para Jason Tatum, ou seja, dar aqui mesmo as chaves a Jason Tatum e Lonnie Walker, um jogador novo também que poderia contribuir a vir do banco. Acho que faria todo sentido aqui para estes dois e parece-me até uma troca bastante justa. E depois então, antes de saltar finalmente para a equipa desejada, não é? Os Portland Trail Blazers, tem aqui mais uma troca. Isto aqui, muito na minha perspectiva aqui como fã dos Raptors, de ter canadianos na equipa, mas a verdade é que eu acredito plenamente que esta troca até poderia funcionar. Mas a troca que eu tenho aqui é então os Raptors receberiam RJ Barrett, lá está, o canadiano em questão. Receberiam Kevin Knox, que não tem jogado absolutamente nada nos Knicks, não tem tido tempo. Receberiam Nerlens Noel, alguém que viria cobrir o problema de frontcourt aqui. E os Knicks receberiam então Pascal Siakam, Malachi Flynn e Svi Mykhailiuk. Pascal Siakam ao lado de Julius Randle, acho que dariam um frontcourt bastante interessante, uma dinâmica bastante interessante, nunca vista na minha opinião. Depois Malachi Flynn ainda era uma hipótese, mais um jogador de backcourt que eles também têm tido alguns problemas na minha opinião. E depois Svi Mykhailiuk, que também acho que poderia contribuir perfeitamente vindo do banco, a acertar alguns triplos, que tem sido algum problema no lançamento, alguns problemas nos Knicks. Como eu disse aqui também, Pascal Siakam iria ajudar também no maior problema que a defesa dos Knicks, e acho que Tom Thibodeau iria gostar dele. E então vamos então para o último bloco de trades que eu tenho aqui feitas, e é para a equipa então que depois de despedir Neil O'Shea tem aqui de certeza pelo menos o rumo pintado para fazer trocas. Acho que toda a gente imagina que é o que vai acontecer, que esta equipa vai realmente mexer-se, e eu acho que sim, acho que é quase inevitável. E pronto, o que eu tenho aqui para os Blazers começa com os Nets, e aqui os Blazers receberam Kyrie Irving, Joe Harris e Nick Claxton. É muita coisa, é verdade. Kyrie Irving, não há muito a dizer. Imaginem Kyrie Irving à beira de Damian Lillard, não é? Acho que pronto, não há muito a dizer. Eu acho que não há problema em relação a fit. Não sei, pelo menos não me parece em relação a fit. Acho que não faz diferença nenhuma. Depois, aqui também Joe Harris, que ajudaria imenso a dar espaço a estes dois para criar e a jogarem lado a lado, porque o lançamento Joe Harris vai obrigar sempre a ter alguém ao lado, e imaginem Joe Harris a jogar à beira destes dois. Eu sei que defensivamente isto iria ser terrível, mas também quando tens estes dois, em Damian Lillard e Kyrie Irving, é um perigo tão grande ofensivo que defensivamente escapa um bocadinho. E Nick Claxton, porque nesta troca os Blazers iriam precisar de mais frontcourt, e Nick Claxton já prepararia também um bocado para um cenário a seguir nos jogadores mais novos, mas poderia já contribuir. E depois os Nets receberiam então CJ McCollum, obviamente. CJ McCollum acho que encaixaria ainda melhor com James Harden como criador, CJ McCollum ao lado e Kevin Durant, só de pensar. Tony Snell, um role player que iria contribuir para os dois lados do campo, que eu acho que iria encaixar perfeitamente na equipa, não vejo problema nenhum. E por fim, Yusuf Nurkic, que iria também cobrir o maior problema que os Nets têm neste momento, que é o Big Man. Eu acho que esta é uma das trocas mais interessantes. Eu acho que se isto acontecesse, eu iria ficar muito entusiasmado, sinceramente, porque acho que é uma troca que até faz bastante sentido para os dois lados, e acho que dava esperanças para os dois lados para chegar longe. Eu acho que é aqui uma troca que eu estou bastante satisfeito. Perderiam Joe Harris, obviamente, no caso dos Nets. Mas CJ McCollum é um upgrade sobre sem dúvida, Joe Harris. E Kyrie Irving, final, não joga, e recebeu ainda Yusuf Nurkic. Depois, uma equipa que eu acho que pode aqui low-key também procurar CJ McCollum são os Cavaliers. Os Cavaliers têm aí algumas peças interessantes, e CJ McCollum, apesar de ser um bocado mais velho, poderia ajudá-lo já a dar o salto aos playoffs, porque eles só estão lá.
e o crescimento tem sido bastante rápido. E CJ McCollum acho que não iria afetar, bem pelo contrário. Afinal, eles ainda têm cap space, eu acho que faria todo sentido. E então os Cavaliers recebiam os dois CJs, CJ McCollum e CJ Ellaby. E os Blazers recebiam em troca alguém mais novo que pudesse já dar alguma segurança caso Damian Lillard pudesse ir. Em um jogador que já mostrou alguns flashes bastante positivos, em Colin Sexton. E então o tanto já também Kevin Love voltaria a casa, a Portland, e poderia já ajudar Damian Lillard. Eu sei que se calhar isto não é isto que vai mudar. Um, Pronto, que vai mudar os Blazers, mas é uma troca que só envolveria uma das partes, que seria CJ McCollum. Ou seja, e tinha Yusuf Nurkic para trocar, e Kevin Love daria uma dinâmica diferente, um spacing diferente, e defensivamente, afinal, CJ McCollum já não é muito bom. Por isso, também não acho que seja por aqui. Eu gostava de ver CJ McCollum até jogar ao lado de, por exemplo, Larry Nance Jr. Já jogaram e funcionaram bastante bem nos Cavs, e acho que defensivamente não eram assim tão maus, e é para além de... Pronto, Kevin Love defensivamente é lento, mas ele quando se esforça, obviamente já passou algum tempo desde a situação do Curry nas finais, mas viu-se que ele defendia. E a outra troca então envolvendo Yusuf Nurkic, aqui por exemplo, que eu fiz também, foi os Hornets receberiam então Yusuf Nurkic e Cody Zeller, dois big men, Yusuf Nurkic mais uma vez a dar a defesa que eles precisam e a dar alguma segurança no big man, um jogador muito melhor qualidade do que eles têm agora, para a posição onde eles sofrem mais. E os Blazers receberiam troca Mason Plumlee, um jogador que já lá esteve e contribuiu muito positivamente muito positivamente para os Blazers, e acho que é um jogador, como disse, preparado para contribuir para uma equipa com boas aspirações. E PJ Washington, mais uma vez, um jogador que eu acho que é mais dispensável do Young Core e que daria aqui também alguma segurança a longo prazo para os Blazers, pelo menos já ter algumas peças mais novas. Depois, aqui também para o 76, essa vou ser muito rápido. Isto é uma das várias variações. Já toda a gente falou, pronto, Blazers, Ben Simmons, Danny Green, 76, CJ McCollum, Robert Covington. Covington voltava a Filadélfia, onde ele já ajudou bastante. O facto de ele ser mau defesa, ou defesa ok, corpo a corpo aqui, pelo menos o facto de ele ser off-ball bastante, muito bom defesa, iria ajudar muito mais na rotação dos 76ers do que realmente dá jeito aqui na rotação dos Blazers. E os Blazers receberiam dois defesas, não é? E em Danny Green, que é um 3&D, que apesar de o ritmo já não está lá, não é? A idade pesa, continua a ser. Eu acho que continua a ter mais capacidade para contribuir imediatamente. E Ben Simmons, não há muito a dizer que já não tenha dito. E o encaixe ao lado de Damian Lillard, acho que daria uma versatilidade e defensivamente iria cobrir muitos dos problemas. Depois, outro jogador que lá está, eu acho que até poderia estar no trading block por causa do encaixe. Agora começa a parecer que realmente não dá. Eu achava que aqui era eu que estava a ser cético, mas começa em Jaylen Brown. E os Blazers receberam Jaylen Brown e Juancho Hernan Gomes. Jaylen Brown ao menos ajudaria Damian Lillard na parte defensiva e Juancho Hernan Gomes nada como uma oportunidade, porque eu acho que ele já provou que pode contribuir a uma equipa de playoffs. Acho que pelo menos já mostrou o talento para isso. E os Celtics receberam CJ McCollum e Anthony Simons. Anthony Simons, alguém que pode criar o lançamento e que é um jogador mais novo também e pelo menos ajudar naquela guard rotation que tem sido um bocado má. Peyton Pritchard tem feito um jogo aqui bom ao colar, mas tem sido bastante mau. E Anthony Simons tem tido um bom ano. E CJ McCollum, que não é tão bom defensivamente, mas a verdade é que pelo menos iria ser mais consistente que Jaylen Brown ao lado de Jason Tatum. Depois, outra equipa que eu acho que poderia ser aqui interessante a troca, que são os Clippers. E aqui já é uma troca mais a ver o longo prazo. E seria... Os Blazers seriam Eric Bledsoe, Ivica Zubac, Luke Kennard, Keon Johnson, Terrence Mann. Muito na esperança de Eric Bledsoe poder contribuir defensivamente e ser mais Eric Bledsoe antes daqueles playoffs desastrosos. E Ivica Zubac, porque Yusuf Nurkic teria aqui para o outro lado. E Ivica Zubac acho que pode ajudar bastante e poderia encaixar bem e defensivamente poderia contribuir e ao menos não estaria tão lesionado como Yusuf Nurkic. Luke Kennard, muito na perspectiva de CJ McCollum. Duvido que o talento esteja ao mesmo nível, mas poderia cobrir em boa parte e pelo menos dava espaço também a Damian Lillard. Keon Johnson como peça mais nova com esperanças a longo prazo
E Terrence Mann também é alguém que pudesse contribuir defensivamente e mais um wing, porque a depth dos Blazers é muito má. E por parte dos Clippers receberam então CJ McCollum e Yusuf Nurkic, isto aqui muito na perspectiva de ir all-in para o título, e tínhamos aqui uma equipa de Reggie Jackson, CJ McCollum, Paul George, Kawhi Leonard e Yusuf Nurkic, caso ninguém tivesse lesionado, e estamos aqui a falar de uma equipa que eu acho que toda a gente consideraria para título, muito, muito, muito equilibrada em termos de playmaking, em termos de defesa, em termos ofensivos. Uma equipa bastante perigosa e acho que aqui, e não perderiam assim tanto, ok? Vika Zubac, Luke Kennard, Eric Bledsoe pouco tem contribuído, Terrence Mann, ok? Mas ainda por cima com o crescimento de Brandon Boston Jr. e Nick Batum, que tem sido também bastante bom, acho que tinha aqui uma equipa preparada para os playoffs quando o Kawhi Leonard voltasse. Mais uma, só tem mais duas também. Os Blazers, que eu acho que são uma equipa que estão mais que pronta para trocar para algo. E aqui Gallinari e DeAndre Hunter por CJ McCollum. Não há muito a explicar. DeAndre Hunter, como disse, na perspectiva de wing player mais novo pudesse contribuir. E Danilo Gallinari que pudesse também contribuir já. E CJ McCollum, pronto, nos Hawks obviamente um upgrade em relação a Danilo Gallinari e DeAndre Hunter. E por fim, aqui opa, isto foi uma troca. As duas equipas que estão, não é, no building, nas falas, toda a gente, na boca de toda a gente, são os Blazers e os Pacers, por causa de trocas, porque dá uma troca entre eles. E aqui eu tenho então os Blazers a receber T.J. Warren, Miles Turner, Caris LeVert, e os Pacers a receber C.J. McCollum, Yusuf Nurkic e Anthony Simons. Eu sei que estou a trocar basicamente jogadores todos da mesma posição, mas é mais na perspectiva de, epá, vamos rodar e ver no que é que dá. Isto já aconteceu várias vezes e às vezes funciona. E tendo em conta que eu acho que nenhum deles vai estar preparado para trocar ou assumir o rebuild a este ano, não me parece mesmo que nenhum deles vá já assumir o rebuild. Não me parece que Domantas Sabonis seja o alvo de troca ou que Damian Lillard seja o alvo de troca. E acho que, por que não rodar? Lá está, os Blazers receberiam um package Miles Turner, Caris LeVert, Miles Turner bastante mais novo e depois Caris LeVert e TJ Warren, que acho que poderiam ajudar imediatamente Damian Lillard e dar espaço aí a Miles Turner para crescer. E os Pacers receberiam então a Anthony Simons, o jogador mais novo desta troca, CJ McCollum, o melhor jogador desta troca provavelmente, e Yusuf Nurkic, que aqui um frontcourt europeu, por que não? Porque não? Acho que é interessante. E pronto, tenho aqui as minhas muitas trocas, penso que foi 24 trocas aqui. Tem aqui o papelzinho também e tudo. Acho que são trocas interessantes. E pronto, cheguei então ao final depois desta sale basicamente. E vamos então só num instante aqui aos prémios da semana. Acho que também não vale a pena perder muito tempo. Pronto, não vou perder muito tempo então nisto. O MVP desta semana, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell conduziu os Utah Jazz a uma semana de 4 vitórias. Isto sobre os Cavaliers, Timberwolves, 76ers e Wizards, ou seja, não foi uma semana fácil. E Donovan Mitchell com médias de 30 pontos, 2 ressaltos, 5 assistências, com porcentagem de 53% field goal, 46% de triplos e 88% de free throw. Por isso, acho que não há muito a discutir e acho que Donovan Mitchell tem estado a um nível excelente ultimamente, tem crescido imenso e estamos aqui que um jogador que finalmente ele tem dado sempre noções e sempre impressões de grande jogador, não é? Mas está cada vez mais consistente, tem sido incrível. Depois, pronto, aqui a minha Team of the Week poderia ir para muita gente, como disse, os Utah Jazz eram perfeitos, mas aqui falar de uma equipa que continua a jogar incrivelmente bem com a lesão do Ja Morant, e acho que os Memphis Grizzlies têm aqui outra vez para destaque, 3-1 nesta semana, ganharam aos Heat, aos Lakers e aos Rockets. Heat impressionante, mesmo com as lesões, Lakers impressionante, mesmo com os Lakers serem uma desilusão, e Rockets estavam on fire, e por exemplo contra os Mavericks também já iam em várias vitórias seguidas e estavam numa forma incrível, e acho que não há problema algum nesta derrota, sinceramente, até bem pelo contrário, acho que o que eles têm feito, os Grizzlies têm sido um trabalho
incrível. O Coach of the Week, obviamente, ia novamente para Taylor Jenkins, mas acho que aqui o Coach of the Week tem que ir para Tyronn Lue. Tyronn Lue tem sido um treinador, como eu disse, que até eu era cético quando ele ganhou o título com os Cavs, mas eu acho que ele agora cada vez mostra mais ser um treinador incrível, um treinador que não tem medo em arriscar. Ele agora lançou o Brandon Boston Jr. por causa das lesões. Eles estão afetados por lesões em todo lado. E a forma como eles jogam, a forma como eles continuam a ser tão consistentes. Esta semana, 3 vitórias contra os Blazers, Celtics e Magic, ou seja, nem sequer uma semana fácil. Tyronn Lue mostra cada vez mais ser dos melhores treinadores da liga, sinceramente. Acho que já deu mais que provas que ele é realmente muito bom treinador. Acho que temos aqui as provas todas que Tyronn Lue é realmente bom treinador. O que ele tem feito nos Clippers, pelo menos a meu ver, tem sido um trabalho excepcional, com todas as lesões, e acho que é preciso dar o valor mesmo. Eles jogaram alguns jogos sem Paul George e ganharam na mesma. Tyronn Lue tem sido muito, muito bom. Muito bom. Lá está, como cético de Tyronn Lue, estou muito admirado e acho que ele merece este reconhecimento. Depois, o Rookie of the Week até foi o prémio mais difícil, porque temos aqui muitos jogadores que jogaram bastante bem. E eu queria dar a Evan Mobley e queria dar a Scottie Barnes, que tiveram semanas incríveis. Chris Duarte e Brandon Moss Jr. O Brandon Moss Jr. jogar mesmo muito bem. Mas... E Franz Wagner também. Franz Wagner foi excelente também. Continua a ser incrível. E como eu acho, entre eles... Epá, eu tenho muita dificuldade em quem dar. Franz Wagner... Eu ainda agora estou a duvidar se dou ou não. Mas pronto, Franz Wagner seria... Não, Franz Wagner é o Rookie of the Week. Eu mudei agora mesmo à última hora porque eu estou a olhar melhor para os números e tem que ser Franz Wagner, 18 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências, um turnover só, 1.3 steals, 0.3 blocos, com 60% de field goal, 71% de triplos, 90% de free throw. Mesmo as 3 derrotas, opá, Franz Wagner foi incrível. Franz Wagner é incrível e eu falei ainda há pouco que gostava de ter visto que os Warriors tivessem feito... tivesse escolhido, que eu acho que ele poderia contribuir imediatamente e os Magic estão mais que satisfeitos de certeza com esta pick, por ter sido de longe o melhor rookie dos Magic. Falar também que Cade Cunningham teve uma boa semana, apesar de field goal ser um bocado shaky, 3 pontos continua a mostrar a ser bons, de 41%, o free throw incrível, um jogador super responsável, 22 pontos de média esta semana e o melhor foi ver no overtime. Apesar de terem perdido, foi o jogador que assumiu e super responsável, nunca tentou lançamentos ridículos, sempre à beira do cesto, marcou 8 de 10 pontos dos Pistons. Cade Cunningham mostra cada vez mais ser um jogador que não é um rookie quase e é mesmo, foi a pick também certa. Como disse, Brandon Boston Jr. finalmente lançado e duvido que agora que ele agarrou o lugar que caia e que, como eu disse, foi uma pick que eu achei muito baixa. Davion Mitchell continua a melhorar ofensivamente e defensivamente, continua a ser uma besta. Scottie Barnes também uma muito boa semana. Evan Mobley continua a ser excelente, quase all defensive. Eu não me admirava vê-lo all defensive team mesmo. Josh Giddey também muito bem, continua a estar bastante bem. Cam Thomas tem ganho alguns minutos. Bones Highland, Herb Jones também. James Bouknight agora com a lesão, com as lesões no backcourt e o Covid, a ganhar alguns minutos e a jogar bem, principalmente 24 pontos, acho que foi o máximo de carreira no último jogo. E Alperen Sengun, atenção, Alperen Sengun, os números não dizem tudo e devia jogar muito mais. Alperen Sengun tem sido excelente. Por isso é que eu acho que eles deviam trocar Cristiano, porque eu acho que Sengun está mais que pronto. Ele tem sido, o único problema é só as faltas. Eu acho que esse é o maior problema dele. Mas é completamente transcendente. Ele tenta coisas completamente absurdas, passos por trás das costas. Ele tenta, ele arrisca, mas Alperen Sengun é incrível de se ver. E acho que tem sido um rookie que não se tem falado muito, mas acho que tem sido incrível, 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 incrível. E pronto, passando então à minha Team of the Week, a minha All-NBA Team, pronto. Então, um dos guards, como eu disse, Donovan Mitchell. Depois, o outro guard spot vai para um jogador que eu nem acredito mais uma vez está aqui, Darius Garland. Os Cavs com uma semana de 3-2, 5 jogos, não é fácil. Ganhar os Bulls, Wolves e Kings e perder contra os Bucks e os Jazz, por isso 2 derrotas mais que aceitáveis. E Garland com 19 pontos, 4 ressaltos, 9 assistências, 1.8 steals, 0.4 blocos.
em porcentagem de 47, 41 e 100% de free throw. Darius Garland e a dinâmica e a química que ele tem com Jarrett Allen e Evan Mobley, e mesmo Lauri Markkanen, tem sido incrível. É um jogador que tem crescido mesmo a passos largos e Darius Garland tem sido incrível. Mais uma vez fico feliz por ver este crescimento de um jogador que eu tinha bastante esperanças, mesmo como Most Improved Player. Frontcourt, curiosamente não, um deles vai para Giannis Antetokounmpo, 2-1. Ganhar os Cavs e os Rockets depois do Cotosito, mas Giannis com 28, 12, 4, 1.3, 1.3, com 55% de field goal, 50% de triplos, o mais impressionante, e 70% de free throw. Mas eu acho mais impressionante é que uma equipa que não tem tantos problemas como os Indiana Pacers, a verdade é que tiveram uma semana incrível, ganharam 3 jogos, em 3 jogos, os 3 jogos da semana, com Domantas Sabonis em completo destaque, 25 pontos, 10 ressaltos, 6 assistências, 1.3 steals, 0.7 blocos, com porcentagem de 75% de field goal, 75% de triplos e 86% de free throw. Atenção, estas porcentagens são ridículas. E não foi uma semana fácil, ganham os Wizards, Knicks e Mavericks. E depois no center spot poderia ir para Joel Embiid, que teve uma semana incrível, não é? Não vou ignorar. Jarrett Allen também, Rudy Gobert, mas Nikola Jokic continua a ser completamente de outro nível. Apesar de 2-2 desta semana dos Nuggets a ganhar aos Pelicans e aos Spurs e perderam contra os Spurs e os Bulls, Jokic com 28 pontos, 13 ressaltos, 11 assistências, 1.5 steals, 0.8 blocos, percentagem 55, 32, 70. Nikola Jokic tem sido o melhor jogador dos Nuggets dos dois lados do campo, all defensive level para mim. Eu continuo sem palavras para este homem, e se ele for, para mim, ele podia ser o MVP à vontade, era mais que merecido. Tem sido mesmo completamente fora de série. E pronto, houve algumas boas exibições, eu acho que já falei principalmente da maioria dos jogadores. Shout out aos gêmeos Martin, que estiveram muito bem esta semana. Vukcevic também aí com alguns bons jogos. Isaac Okoro também, e Lauri Markkanen também já falei. 5 jogadores que ainda não falei. Mark Showers e Monte Morris também. Isaiah Stewart, Jeremy Grant. Sim, alguns jogadores, como eu disse, Garrison Matthews, Gary Bird também jogar bem, Christian Wood. Reggie Jackson. E pronto, assim, Desmond Bain continua a ser excelente. Dylan Brooks, como disse, Caleb e Cody Martin, Kyle Lowry, JV também já falei, Herb Jones, Barrett tem estado muito melhor agora no final, SGA, Treyman e Ludort também, como eu disse, Joel Embiid, incrível. JaVale McKee também com uma semana muito boa, Nasir Little e Danny Smith Jr. com alguns jogos interessantes, Jakob Poeltl, DeJounte Murray, Derrick White, eu já falei muito dos Spurs, Gary Trent também, Asa Whiteside e pronto, e Daniel Gafford, como disse, e Kuzma. E pronto, foi mais uma edição do Ressalto Ofensivo. Espero que tenham gostado e vamos ver o que é que acontece para a semana, em que muitos contratos vão estar então disponíveis para troca. E então, ouvimos para a semana. Tchau! I saw her so long